com canene quenco, se arramba com canene quenco. Se arramba com canene quenco, se arramba com canene quenco. Se arramba, se arramba, se arramba com canene quenco. Bendito seja Zumbi e toda a força do bem. Salve meu pai Oxalá e os orixás também. A capoeira de Angola, esse presente do além. Bendito seja o samba, o batuque, o tamborim. Bendito seja Mandela, esse anjo querubim. Negros, brancos e amarelos, por favor cantem assim. Liberdade, liberdade, quero ouvir o seu cantar, para que todos os povos livres possam caminhar, unidos de coração, cantando a mesma canção, amar, amar e amar. Bom, hoje nós vamos falar de literatura de cordel. E o cenário desta história é o continente africano. A história chama-se Ludim, o Duende do Aquipalô. Ludim, o Duende do Aquipalô. E essa é a história de um poeta paulistano chamado Josué Gonçalves de Araújo. Essa história está escrita em versos, porque o poeta de cordel, ele escreve sempre suas histórias em versos. Mas hoje eu vou contar em prosa para vocês. Mas antes, eu vou ler o primeiro verso, ok? Vamos lá? Num tempo antigo na África, as pessoas não sabiam sobre a arte de escrever, os livros não existiam e os fatos acontecidos com o tempo se esqueciam. Então é justamente isso. Antigamente, muito antes da escrita, quem guardava a história de um povo? Era o contador de histórias, que era chamado ou de griot ou de aquipalô. Nessa história, o poeta chama de Aquipalô. Lembra-se? A história chama Ludim, o Duende do Aquipalô. Então nós vamos chamá-lo também nessa história de Aquipalô. Então essa história está escrita em verso, né, que é a literatura de cordel, mas eu vou contá-la em prosa. Para quem não me conhece, o meu nome é Cleusa Santo, eu sou contadora de histórias e também sou poetisa cordelista. Eu sou contadora de história, eu faço parte do grupo de contadores de histórias, O Poder do Conto. E hoje eu vou mandar essa história para um menino muito especial. Ele tem 7 anos e ele tem a mesma idade do nosso protagonista, que é o Balequim, né? O Balequim também tem 7 anos. E esse menino chama Enzo Nunes. Enzo, um beijo pra você. Bom, o Enzo disse pra mim, sabe, pessoal, que ele vai ser escritor. Olha que delícia, né? Bom, então vamos lá. Ludim, o Duende do Aquipalô. Diz que mas muito tempo atrás, antes da escrita, como se guardava a história de um povo? Através do contador de história, de um Aquipalô. E Balequim, ele era muito feliz, um menino de 7 anos muito feliz. Sabe por quê? Porque o avô de Balequim era contador de histórias. Imagina você ter um avô contador de história, que delícia! O avô reunia todo mundo no terreiro e contava a história do seu povo, contava histórias dos vizinhos, era uma beleza. E Balequim se sentia, né, orgulho de ter um avô contador de histórias. Só que um dia aconteceu algo muito chato. O avô de Balequim perdeu a voz e não conseguia mais contar histórias. Mas só que ele não conseguia contar, só que as histórias vinham na cabeça dele. E ficava um monte de história, ele estava quase enlouquecendo. Ficava muito louco, as histórias vinham, os espíritos das histórias vinham na cabeça dele. Aí Balequim teve uma ideia de ir na mata, caçar cabaça ou purunga, que é assim que é chamado, né? Ou cabaça ou purunga. Balequim ia e o avô, com a cabeça cheia de histórias, sabe o que ele fazia? Soprava as histórias, tampava e deixava lá. Eles tinham uma prateleira cheia de histórias. E assim passou muito tempo. Só que um dia, Balequim foi caçar cabaça e não tinha mais. De tanto ele pegar as cabaças, acabaram. E ele sentou embaixo de um baobá e ficou lá triste, quase chorando. E de repente ouviu uma voz dizer: "Menino, o que você tem?" Ele olhou para cima, era um serzinho pequenininho assim, parecia mais um morcego, de cabeça para baixo. Ele disse: "É que o meu avô, ele é Aquipalô, ele é um contador de história da nossa aldeia. E agora meu avô não fala mais.
e eu tô muito triste. E antes eu pegava a cabaça pra ele soprar as histórias dele. Só que agora as cabaças acabaram e não tem mais. E eu não sei o que fazer. Ludim falou, menino, fica tranquilo, eu posso resolver. Ele disse, pode? Ele disse, olha, eu conheço uma erva poderosa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou te dar essa erva, você leva para o seu avô, faz um chá para ele e a voz dele vai ficar mais bonita ainda, menino. Balequim falou, é verdade? E ficou todo feliz, né? O duende desceu correndo, desceu da árvore e foi lá, pegou a erva e trouxe para Balequim. Quando o Balequim pegou a erva, ele disse, tem um preço. O Balequim falou, que preço? Ele disse, toda a história que o seu avô contar para você, você vai ter que vir aqui contar para mim. O Balequim falou, é só esse? Só isso o preço? Ele disse, é. O Balequim falou, quando ele ia falar, então está bom, ele lembrou que fazer trato com duende é muito esperto, alguma coisa tinha ali. Ele disse, olha duende, é o seguinte, eu posso vir sim, te contar as histórias, mas se um dia meu avô falecer e não tiver mais histórias, o que eu faço? Eu vou vir aqui, mas eu não tenho histórias. O duende falou, não faz mal. Eu contarei as histórias para você. Eu serei o contador de histórias. Balequim falou, bom, se é assim, sim, né? E saiu correndo o menino com as ervas na mão. Quando chega lá, falou, vovô, eu trouxe uma erva que o duende falou que você vai ficar bom. O vovô não entendeu nada, ele todo afoito, né? Falando rápido, né? Mas como o avô acreditava no poder das ervas, o avô ficou tranquilo. Balequim foi lá, fez um chá, deu para o seu avô. Quando o velho Aquipalô tomou o chá, vocês nem imaginam, a voz dele voltou lindo, linda, linda, linda. E muito mais histórias vieram. E ele contou, reunia todo mundo e contava, era uma festa. Balequim estava feliz da vida, feliz da vida. Só que tudo segue o seu fluxo natural. Um dia o avô dele foi embora, como um anjo. Dormiu e não acordou. Balequim ficou tão triste. Ele perdeu a pessoa que ele mais amava, o avô. E além disso, ele perdeu um grande contador de história. E a sua aldeia também. Não tinha mais ninguém para registrar as histórias. Balequim ficou tão triste e voltou novamente lá embaixo do pé do baobá e ficou lá quietinho. E de repente quem apareceu? Ludim. Menino, o que você está fazendo aí? Por que você está triste novamente? Balequim olhou e falou, antes de eu responder, diz uma coisa para mim. Por que você fica só de cabeça para baixo? Ludim deu uma risada assim. Sabe o que é, menino? É que eu posso tomar a forma que eu quiser. Balequim falou, o quê? Eu posso tomar a forma que eu quiser. Eu já fui isso, já fui aquilo, já fui aquilo, já fui aquilo. Você sabia que eu já fui um pombo? Ele disse, um pombo? Ele disse, eu já fui um pombo. Você sabe a história da Arca de Noé? Balequim falou, eu não, nunca ouvi falar nessa história. Ele disse, então, uma vez aqui na Terra teve um grande dilúvio e Noé foi um homem que encheu a arca com um monte de bichos. E eu estava lá, como uma pomba. E um dia, quando o dilúvio passou, Noé mandou que eu saísse para ver se a terra já estava seca. Eu saí e não voltei mais. E Balequim falou, não voltou? Por quê? Sabe por quê? Porque lá dentro da arca tinha isso, tinha aquilo, tinha cocô, tinha não sei o quê, os bichos falavam muito. Contou uma história muito triste para Balequim. E Balequim falou, muito triste não, muito estranha, né? Para Balequim. Balequim não entendeu, foi nada. Aí ele disse, e aí menino, sabe o que aconteceu comigo? Eu levei um castigo dos grandes. Aí Balequim falou, de Noé? Ele disse, não, do cara lá de cima, do cara lá de cima. Sabe o que ele falou? Que eu vou ter que viver a eternidade de cabeça para baixo. Balequim começou a rir, né? E falou, Aí o duende Ludim olhou para Balequim e disse assim, olha aqui menino, você está ouvindo minha história? Eu quero saber que história que você vai contar hoje para mim. Balequim falou, hoje eu não vou contar história nenhuma, porque meu avô foi para o céu e eu não tenho mais histórias para contar. Ele falou, vai ter que contar sim. Esqueceu do nosso trato? Você vai ter que contar a história todo dia para mim.
Só que Balequim era muito esperto. Lembra-se que o duende tinha falado que quando não tivesse mais história ele contaria? Balequim falou, nada disso. Nosso trato não é esse não. Você disse que quando meu avô não tivesse mais aqui, quem contaria a história era você. O duende falou, ai, de novo me ferrei, de novo me ferrei. Balequim começou a rir e falou, não tem desculpa. Você vai comigo e você vai contar e eu vou recontar para o meu povo. E assim foi. A partir daquele dia, o duende Ludim ficava no ombro de Balequim e Balequim contava a história para o seu povo. E o duende contava a história, Balequim repassava, né? E foi um sucesso. Balequim foi o maior contador de história que o continente africano teve. As pessoas não sabiam que quem estava no ombro dele era Ludim. E de vez em quando a história vinha demais, Balequim pegava, ó, e punha dentro da cabaça e guardava a história para contar no outro dia. Um beijo de luz para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima história. Se arramba com carinho.